Olá, pessoal. Tudo bem? Pessoal, hoje, em vez de falar, eu vou compartilhar com vocês uma leitura. Esse livro, um dos últimos livros de quando Rubem Alves ainda estava vivo, né? Diz ele que um dia perguntaram para ele se ele acreditava em Deus. E no final da vida ele escreveu esse livro que é lindo. Todos os livros quase do Rubem Alves são maravilhosos. Como é difícil escolher. Mas esse é um livro muito lindo. E bem no finalzinho já da vida ele escreveu. E o título do livro é Perguntaram-me se acredito em Deus. Tem vários textos aqui dentro. E o texto que eu vou ler para vocês chama-se Deus e a Beleza. Eu prefiro ler do que falar. Uma velhinha de voz trêmula e pele cheia de rugas pediu: Mestre, fale-nos sobre Deus. Mestre Benjamin fez silêncio, olhou para o vazio, vagarosamente um sorriso foi se abrindo. Quantas pessoas aqui na minha tenda estão pensando no ar? Ele perguntou. Por favor, levantem uma mão. Ninguém levantou a mão. Ninguém levantou a mão, ninguém está pensando no ar. Ninguém sabe direito o que é o ar. E, no entanto, todos nós estamos respirando. O ar é a nossa vida e não precisamos pensar nele e nem dizer o seu nome para que ele nos dê a vida. Mas o homem que se afoga no fundo das águas só pensa no ar. Deus é assim. Não é preciso pensar nele e pronunciar o seu nome. Ao contrário, quando se pensa nele o tempo todo, é porque está se afogando. Que desejamos para os nossos filhos? Que eles sejam felizes. Sorrimos ao vê-los por aí correr, pular, a cantar, a brincar, pensando nas coisas de criança. Mas enquanto brincam e riem, eles não pensam em nós. Isso é tão verdadeiro, né? Nesse momento que eu estou fazendo essa leitura para vocês, sabe onde está meu filho? Brincando, jogando futebol. E eu passei hoje diante dele, a hora que eu estava vindo aqui para gravar esse vídeo, e eu percebi que ele não precisava de mim naquela hora. Ali ele estava em plenitude. Sabe por quê? Porque ali ele estava com Deus. Se um filho, ao se levantar, viesse até você e o elogiasse e agradecesse porque você lhe deu a vida e jurasse amor para sempre, e fizesse a mesma coisa na hora do almoço e repetisse os mesmos gestos e palavras ao meio da tarde, de noite fizesse tudo de novo, suspeitaríamos de que alguma coisa não está bem. O que desejamos é que eles gozem a vida sem pensar em nós. Quem pensa demais e fala demais sobre Deus é porque não está respirando. Estão entendendo? A fala indica uma ausência. Pensar em Deus é desobedecer a Deus, porque Deus não quis que o conhecêssemos. Por isso, se não nos mostrava. Alberto Caeiro. Fez silêncio. Foi quando uma lufada de vento entrou pela tenda, fazendo balançar a lâmpada de óleo que pendia do teto. Deus é como o vento. Sentimos na pele quando ele passa. Ouvimos a sua música nas folhas das árvores e o seu assobio nas gretas das portas. Mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Na flauta, o vento se transforma em melodia, mas não é possível engarrafá-lo. No entanto, as religiões tentam engarrafá-lo em lugares fechados, a que elas dão o nome de casa de Deus. Mas, se Deus mora numa casa, estará ele ausente do resto do mundo? Vento engarrafado não assopra. Ouviu-se então o pio distante de uma coruja. Deus é como um pássaro encantado que nunca se vê, só se ouve o seu canto. Deus é uma suspeita do nosso coração de que o universo tem um coração que pulsa como o nosso. Suspeita. Nenhuma certeza. Fujam dos que têm certeza. Olhem bem, eles trazem gaiolas nas suas mãos.
Os pássaros que têm presos nas suas gaiolas são pássaros empalhados, ídolos. Deus nos deu asas, mas as religiões inventaram as gaiolas. Tudo que vive é pulsação do sagrado. As aves dos céus, os lírios dos campos, até o mais insignificante grilo, no seu cri-cri-cri rítmico, é uma música do grande mistério. É preciso esquecer os nomes de Deus que as religiões inventaram para encontrá-lo, sem nome, no assombro da vida. Reverência pela vida é a forma mais alta de oração. Sem nome, o nome de Deus não pode ser pronunciado. Não precisamos dizer o nome rosa para sentir o seu perfume. Não precisamos dizer o nome mel para sentir a sua doçura. Muitas pessoas que jamais pronunciam o nome de Deus o conhecem como reverência pela vida. Há pessoas que se sentem religiosas por acreditar em Deus. De que vale isso? Os demônios também acreditam e estremecem ao ouvir o seu nome. Tiago 2,19. A pergunta não deveria ser: você acredita em Deus? Mas, você se comove com a beleza? Você se comove com a beleza? Deus nunca foi visto por ninguém. Ele se mostra na experiência da beleza. Os homens religiosos procuram Deus no invisível e no mundo após a morte. Quando alguém morre, eles repetem, como consolo: Deus o levou para si. Então, enquanto vivo, ele estava distante de Deus? Deus é Deus dos mortos ou Deus dos vivos? Deus não mora no mundo dos mortos. Ele mora no nosso mundo, passeia pelo jardim. Deus é beleza. E se ele ama o que é feio, só para torná-lo belo. Por isso ele ama os desertos, porque nele se esconde fontes. Quer ver Deus? Veja a beleza do sol que se põe, sem pensar em Deus. Quer ouvir Deus? Entregue-se à beleza da música, sem pensar em Deus. Quer sentir o cheiro de Deus? Respire fundo e o cheiro do jasmim, sem pensar em Deus. Quer saber como é o coração de Deus? Empurre uma criança num balanço, porque Deus tem um coração de criança sem pensar em Deus. Há beleza demais no universo, mas o tempo vai nos roubando as coisas que amamos. Vai-se o arbusto, vai-se a montanha, vão-se os riachos cristalinos, vão-se as pessoas amadas, vamos nós. O tempo é um monstro que devora os seus filhos. Fica a saudade. Saudade é a presença da ausência das coisas que amamos e nos foram roubadas pelo tempo. Quando se pronuncia o nome sagrado, está se afirmando que a beleza amada não está perdida no passado. Está escrito num poema sagrado: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o encontrarás. Eclesiastes 11.1. As águas dos rios são circulares. O tempo é circular. O que foi perdido volta. Um eterno retorno. Lembra do Nietzsche? Deus existe para nós, para nos curar a saudade. Eu gostaria de dar um conselho. Não sejam curiosos a respeito de Deus, pois eu sou curioso sobre todas as coisas e não sou curioso a respeito de Deus. Eu também não. Não há palavra capaz de dizer quando eu me sinto em paz perante Deus e a morte. Escuto e vejo Deus em todos os objetos. Embora Deus eu não entenda nem um pouquinho, eu também não entendo nada. Eu vejo Deus em cada uma das 24 horas e em cada instante, em cada uma delas, nos rostos dos homens e das mulheres eu vejo Deus. Walt Whitman. Sejamos simples e calmos, como os regatos e as árvores. Deus amar-nos-á, fazendo de nós belos como as árvores e os regatos, e dar-nos-á
o verdoar na sua primavera e um rio aonde ter quando acabemos. Alberto Caeiro, Fernando Pessoa. Ouvindo essas palavras, a velhinha sorriu para o mestre Benjamin e fez um gesto com a sua mão, abençoando. Então, se nós queremos de fato encontrar Deus, não precisa. Ele já está em tudo.